dia a todos. As senhoras e os senhores estão bem? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao culto da primavera da Sagrada Igreja Mundial do Messias, a Igreja do Senhor Deus, a Igreja que tem como razão de sua existência servir ao Pai do céu, seguindo os passos de Jesus Cristo e Meixo Sama, sob a liderança de Kyosho Sama. A igreja que foi criada com a missão de despertar toda a humanidade e fazê-la recordar quem somos nós. E assim, podemos nascer de novo como filhos de Deus, Messias, que é a verdadeira e absoluta vontade do Pai Celestial. Estou muito feliz por reencontrar com todas as senhoras e com todos os senhores, sagrados membros da Igreja Mundial do Messias, almas divinas que nunca abandonaram a existência de Kyosho Sama, nem a existência de Meixo Sama. Ontem, dia 30 de setembro, foi o aniversário de Kyosho Sama. Junto a todos os senhores, gostaria de mais uma vez parabenizá-lo. Feliz aniversário, Kyosho Sama. Vamos dar uma salva de palmas ao Kyosho Sama. Parabéns, Kyosho Sama. Muito obrigado, Kyosho Sama. Estamos realizando hoje o culto da primavera da Igreja Mundial do Messias, é isso? A primavera, como nós sabemos, anuncia o renascimento da vida e nos ensina sobre mudanças, o impulso para a nossa alma fluir e uma nova frequência, uma reenergização do espírito, a renovação da esperança. Esse é o significado da primavera. Durante esse período, todos e tudo na criação são afetados pelo aumento da intensidade da luz, bem como é a época do ano em que é muito apreciada pela maioria das pessoas, pois a natureza fica mais colorida com flores de diversos tipos, não é mesmo? É um novo início, uma nova fase. Assim, junto a todos os senhores, gostaria de agradecer ao Senhor Deus, o nosso verdadeiro e único Pai, a quem nossa vida e tudo na criação pertence, por nos permitir reunirmos nesse auspicioso dia de hoje e realizarmos este sagrado culto da primavera. Mais uma vez, gostaria que todos nós sempre nos lembrássemos que este culto está sendo realizado hoje e todos os cultos que são realizados nesta Sagrada Igreja, eles só acontecem porque Kyosho Sama nos permite realizá-lo. Ele só acontece pela autoridade de Kyosho Sama. Através de Kyosho Sama, do seu sonen, do seu amor e do seu desejo, é que emana a luz que desperta as nossas almas. Isso é verdade, viu? Essa é a razão da existência de Kyosho Sama. Todos nós que seguimos e reverenciamos Meixo Sama precisamos humildemente reconhecer que não basta só dizer que somos gratos e que seguimos Meixo Sama só não, viu? Não basta só dizer que nossa vida foi salva pelo Jorei que Meixo Sama nos revelou. Não basta só dizer isso só não, viu? Não basta venerarmos Meixo Sama e orarmos a ele nas igrejas e nos altares do lar e só não, viu? Não é isso só. Mas, acima de tudo, precisamos sempre reconhecer com humildade, respeito e obediência
que Meixo Sama está vivo e comanda a obra de Deus, em consonância com Jesus Cristo, através de Kyosho Sama, seu único representante aqui na Terra. Precisamos ser sempre gratos e reconhecer que é somente através de Kyosho Sama que a obra divina avança. Ele não avança, a obra não avança por causa do nosso esforço, por causa da nossa capacidade, que os diretores assim o querem, porque o presidente nos orienta. A obra divina de salvação, ela só avança pela vontade e pelo amor de Kyosho Sama. Sem autoridade e permissão de Kyosho Sama, o Senhor da liturgia, nenhum culto pode ser realizado. Objetos sagrados, como ricares, imagens divinas, caligrafias e solos sagrados, não podem ser consagrados. Jamais podemos esquecer nem ignorar que é somente através de Kyosho Sama, somente onde ele está e se encontra, que meu Sama está e se encontra. Não se iludam, não se iludam e nem se deixem se iludir por reverendos, nem por ministros que fazem de tudo para os senhores acharem que Meixo Sama está na igreja onde Kyosho Sama não está presente. Não deixem ser iludidos por reverendos, nem por ministros que fazem de tudo para que Meixo Sama seja esquecido e não seja reconhecido como verdadeiro líder espiritual da igreja de Meixo Sama. Nada é consagrado por Meixo Sama, nem nada se torna sagrado sem a autoridade de Kyosho Sama. Os senhores sabiam? Isto é a mais pura verdade desde o início da obra divina da igreja de Meixo Sama. Sempre foi assim. Por isso que Meixo Sama permitiu a existência de Kyosho, e ele foi o primeiro, seguindo a vontade do Pai. Está dando para entender? Eu acredito que os senhores que entregaram suas vidas a Meixo Sama, seguindo seus passos através de Meixo Sama, entendem isso. Reconhecem isso. E não é só isso. Os senhores são amados e serão sempre protegidos pelo Pai. Bem, antes de prosseguir, de dar prosseguimento ao que eu gostaria de transmitir ao senhor, eu gostaria de transmitir algo que eu ouvi durante esta semana e que me entristeceu muito, que me deixou envergonhado. Como ministro, fiquei envergonhado. Fiquei decepcionado. Doeu na minha alma quando eu vi isso essa semana. Fiquei envergonhado. Os senhores querem saber o que eu ouvi? Querem? Querem mesmo? Então está bem. Então vou compartilhar com os senhores. O que eu vou transmitir agora, o que eu ouvi durante a semana, é para todos os seguidores de Meixo Sama, principalmente nossos irmãos e irmãs, ministros e membros da Igreja Messiânica. Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido isso antes. Essa semana ouvi pela primeira vez. Ouvi que os reverendos, ministros e líderes da Igreja Messiânica Mundial inventaram e espalharam a falsa notícia durante a purificação da Igreja, que teve início em 2018, que tinha sido Kyosho Sama que havia renunciado e deixado a Igreja Messiânica.
Eu fiquei chocado com isso. Falaram que Kiyosama abandonou a igreja de Meishu Sama. Que Kiyosama havia abandonado os membros. Essas pessoas que se dizem religiosas e seguidoras de Meishu Sama, baseados em atos ilícitos de espionagem, propagaram a falsa notícia que Kiyosama havia abandonado a igreja messiânica, que Kiyosama, estava traindo Meishu Sama, querendo transformar a igreja messiânica em uma igreja cristã, e que ele havia abandonado a igreja de Meishu Sama e seus membros. Sim, os senhores membros da messiânica. Os reverendos, ministros e líderes da messiânica sabem bem do que eu estou falando. Sabem, viu? Eles sabem. Os senhores sabem. Na época, eles fizeram muitas reuniões secretas, não foi? Com portas fechadas, com o objetivo de propagarem tais notícias falsas. Inventaram coisas e disseminaram a falsa ideia que Kiyosama havia abandonado a igreja. Para aquele que eles não propagaram tais falsidades, eles esconderam a verdade do que estava acontecendo. Não foi isso, não? Pelo menos isso foi que eu vi, mas essa semana, quando eu ouvi dizer que Kiyosama havia abandonado a igreja de Meishu Sama, que Kiyosama havia abandonado os membros que ele tanto ama, não aguentei. A verdade, e nós sabemos, mas muitos dos senhores da igreja messiânica não sabem, que foram eles, dirigentes e ministros da messiânica, que apoiaram e aceitaram o ato covarde, irresponsável e ilícito de espionagem. Mentiram e expulsaram Kiyoshu Sama, o líder espiritual e neto de Meishu Sama, o senhor da liturgia da igreja de Meishu Sama. Foram eles, esses diretores executivos, que expulsaram o único e verdadeiro representante de Meishu Sama, escolhido por Deus para liderar a sua sagrada igreja. Eu estou falando com os senhores membros da messiânica. Porque é triste para mim ouvir que os senhores não sabem da verdade. Meishu Sama que pregou a verdade, que queria que a verdade fosse difundida e divulgada. Talvez muitos já tenham se esquecido. Mas precisamos lembrar sempre que a verdade é que Kiyosama sempre foi a mesma pessoa. O mesmo líder espiritual. Kiyosama sempre foi a mesma pessoa, o mesmo líder espiritual que os senhores queriam tocar. Não foi assim? Que os senhores queriam apertar a mão, que queriam abraçar. Eu me lembro em 2009, todo mundo correndo atrás de Kiyosama para abraçar ele, todo mundo querendo apertar a mão dele, todo mundo querendo tirar foto com ele. Não foi assim? Eu vi, eu estava lá. Os ministros, queriam chegar mais perto do Kiyosama do que o outro. Quem Kiyosama apertava a mão, ficava emocionado.
Kyo Sama sempre foi a mesma pessoa, o mesmo líder espiritual, que os senhores se diziam emocionados ao verem e encontrarem. Kyosho Sama sempre foi a mesma pessoa, o mesmo líder espiritual que os senhores queriam tirar foto junto. Kyosho Sama sempre foi a mesma pessoa e o mesmo líder espiritual que os senhores juraram obediência. Ministros, líderes, reverendos, pois acreditavam que era nele que Meishu Sama existe e avança a obra de salvação. Porque era isso que os senhores falavam na presença do Watanabe Sensei. Não era assim? Era, hein? Os reverendos da Messiânica, os ministros, falavam para o Watanabe Sensei que obedeciam a Kyosho Sama, que o reverenciavam. Não era isso, não? Era, viu? Eu vi isso. Kyosho Sama nunca mudou, meus irmãos e irmãs da Messiânica. Ele nunca deixou de ser o corpo vivo de Meishu Sama. Ele nunca mudou e nunca mudará, seja ele Yuichi Okada, o atual presidente líder espiritual, ou o futuro Masaaki Sama. Sabe por quê que o Sama não pode mudar? Porque é somente através de sua existência que Meishu Sama vive. Nós o identificamos como Kyosho, mas é Meishu Sama vivo ali. Porque só é através dele que a vontade de Meishu Sama é nos revelada nesse momento no mundo material. Mas uma vez eu volto a falar aos senhores, eu falo isso porque eu vi essa notícia essa semana. E porque vejo que muitas pessoas que estão retornando da Messiânica, sim, viu? Quero que os senhores saibam que Kyo Sama nunca abandonou a igreja de Meishu Sama. Nem nunca abandonou nenhum dos senhores. Kyosho Sama, a existência de Kyosho Sama não pode abandonar os seguidores de Meishu Sama. Porque Meishu Sama nunca abandona seus seguidores. Os senhores estão entendendo? Nunca. Nunca. Todos os senhores da Messiânica, os senhores reverendos e ministros, que foram conduzidos por Meishu Sama, olhem, Meishu Sama preparou todos os ministros da Messiânica, todos nós que viemos, a servirem ao Pai. Olha espiritualmente, hein? Os senhores reverendos e ministros que viam no reverendíssimo Watanabe seu sensei, que era isso que eu ouvi. Meus amigos, ministros de turma, viu? Precisam com humildade e coragem se arrependerem e pedirem perdão a Kyosho Sama pela injustiça que cometeram, pelo desrespeito e pecado que cometeram e ainda estão cometendo com Meishu Sama e com os pais nos céus. Isso é sério. Talvez ainda há tempo para isso, viu? Deem essa alegria a seus antepassados, meus irmãos ministros, meus irmãos reverendos. Deem essa alegria a Meishu Sama. Deem essa alegria a Jesus Cristo e ao Senhor Deus.
Peçam perdão. Se arrependam enquanto há tempo. Não estou julgando, nem recriminando nenhum dos ministros. Não estou recriminando, não. Por isso que estou falando isso em frente aos senhores que irão nos ver, que irão assistir esse culto. Eu não recrimino nenhum dos senhores. Não o julgo. Não é isso que eu estou fazendo. E perante a imagem de Deus, perante Kyosho Sama que está aqui presente, não é isso que eu estou fazendo. Sabem por que eu não julgo e nem recrimino essas pessoas da messiânica? Esses reverendos, ministros e membros que espalharam e propagaram mentiras e falsidades? Que é graças aos senhores, todos os senhores, dirigentes e ministros da messiânica, que eu pude perceber e entender que a postura dos senhores para com Kyosho Sama, a postura de desrespeito para com Kyosho Sama, era a mesma postura que eu tinha para com Deus. Eu também agia assim. O que eles fizeram com Kyosho Sama, eu fiz com Deus. Não respeitava. Eu também, como ministro, como presidente da igreja, também queria ser rei, viu? Eu queria ser o representante de Meishu Sama. Na verdade, eu queria ser Kyosho. Eu queria ser o reverendíssimo Watanabe. Na verdade, eu também, na minha vida religiosa, queria ser rei. O dono de tudo, dentro e fora da igreja. Por isso não julgo. Não julgo. Se não fosse porque o Sama se levantar, eu estaria agindo dessa forma. Graças ao Pai, graças ao Senhor Deus, nosso Pai nos céus, que através do esforço, do sofrimento de Kyosho Sama, me foi permitido acordar e tirar o véu que cobria minha mente e meu coração como religioso. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pude me arrepender e pedir perdão a Deus, a Meishu Sama e a Jesus Cristo, através do nosso líder espiritual, Kyosho Sama. Me libertei do peso que carregava devido à minha arrogância e presunção. Presunção e arrogância é a coisa que tira toda a felicidade de um ministro, viu? De um religioso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs desta Sagrada Igreja, por isso, meus irmãos e irmãs da Messiânica, meus irmãos e irmãs de todas as igrejas que seguem Meishu Sama, sinto que somos bem-aventurados por servir o Senhor Deus no avançar de sua grandiosa obra de criação, a obra que faz reviver a tudo e a todos, a obra de salvação que faz tudo nascer de novo através de Kyosho Sama. Kyosho Sama está aqui para nos reviver.
Ouço algumas pessoas aqui dentro da nossa igreja, viu? Dizerem que precisamos virar a página. O senhor está toda hora falando essas coisas. Aqui dentro. Ouço algumas pessoas, não são muitos me agradecem. Outras vêm e falam. Por que o senhor fica falando sobre esse assunto o tempo inteiro? Não só aqui. Precisa virar página, precisamos correr. Vou lhes dizer o porquê. Os senhores querem ouvir? Eu continuo repetindo muitas vezes. Falo dessa forma como eu falo. Sou criticado. Assim? Sabe por que eu falo e não paro de falar? Porque isso está diretamente ligado à nossa salvação. Se nós não nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus, a Jesus e a Meixo Sama, e a Kyosho Sama, sincera e verdadeiramente, a página da nossa vida jamais será virada. O senhor não está entendendo? Vai ser sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Foi assim com os nossos antepassados, viu? Foi assim que os nossos antepassados fizeram e agiram em relação a Jesus e ao Senhor Deus no passado. Fizemos de tudo para esquecer o sofrimento de Jesus. Fizemos de tudo para apagar o sacrifício que Deus fez em colocar seu filho e oferecer o sangue expiatório para que fôssemos perdoados. Fizemos, hein? Todos nós, todos os nossos antepassados. Colocamos panos quentes. Chega ao ponto de hoje, a maioria das pessoas da sociedade não acreditam, zombam que foi um fato real. Colocamos panos quentes. O humano é bom em querer colocar pano quente. Menosprezamos e diminuímos o amor e sacrifício de Jesus e de Deus por todos nós. Não foi só nós não, viu? Nosso antepassado desde lá de trás. Meixo Sama veio para a gente recordar, se lembrar do sacrifício feito por Jesus, do sofrimento do Pai para nos salvar, para nos perdoar. Da mesma forma, hoje, o que foi feito com o Kyosho Sama na igreja, não só nessa purificação, desde antes, desde quando o Meixo Sama era vivo, quando o Nidai Sama assumiu o desrespeito para com o Nidai Sama, o desrespeito para com o Saidai Sama, isso que aconteceu na igreja, esse Anika Mundial que foi feito com o Kyosho Sama, foi a mesma coisa que foi feito no passado. E estamos querendo esquecer. Por isso que eu não esqueço. Por isso que eu vou continuar falando. Porque até nos arrependermos e todas as pessoas que seguem Meixo Sama entenderem que nós desrespeitamos Meixo Sama quando abandonamos Kyosho Sama. Esquecemos o sofrimento que Meixo Sama fez por nós, esquecemos o sofrimento que Nidai Sama fez por nós, esquecemos o sofrimento que Sandai Sama fez por nós, esquecemos o sofrimento que Kyosho Sama fez por nós.
Na verdade, nós, seres humanos, nunca achamos que somos pecadores, não é isso? Achamos que o outro é pecador. Achamos que somos bons, que somos melhores. Mas nós, junto aos nossos antepassados, desrespeitamos a Deus. Sabem, o maior tesouro, eu vou falar uma coisa para os senhores que eu nunca falei. O maior tesouro que Meixo Sama nos ligou, nos deixou, não foi o Jorei não, sabiam? A gente pensa que foi o Jorei, não é? Por isso todo mundo ficou chateado quando que o Sama passou a não centralizar, seguindo a vontade de Meixo Sama. Mas não foi o Jorei não, viu? Nem foi a agricultura natural também não. O maior presente que Meixo Sama nos deixou não foi a apreciação do belo, de Ikebana arte, também não foi não. Nem foi o Sonen. Não foi não. Os senhores sabiam? Isso aqui eu sinto. Sabe qual foi o maior tesouro que Meixo Sama nos legou? Os senhores sabem? Na minha opinião, talvez os senhores não precisem acreditar, mas isso é que eu sinto. O maior legado de Meixo Sama para nós, seus seguidores e para toda a humanidade, foi seu grandioso e ilimitado amor, sua humildade e reverência para com Deus. A mesmo que Cristo, que Jesus tinha. Esse foi o maior legado deixado. Nós pegamos o que era conveniente para nós. Essa postura e coração de Meixo Sama se manifesta e vive através de Kyosho Sama. O maior tesouro que Meixo Sama nos deixou, sabe qual foi? O sagrado trono de Kyosho. Não é solo sagrado. Não são construções físicas. Não é Jorei, nem é agricultura natural, nem Ikebana. O maior amor de Meixo Sama pela humanidade foi criar o trono de Kyosho para ele cuidar da gente. Os senhores estão entendendo? Eu sinto isso. Olha, me levou tempo, hein? Sem Kyosho Sama não existe Meixo Sama. Não existe oração para agora. Não existe entendimento da vontade de Deus. Não existe respeito a Deus. Não existe centralização em Deus. Não existe. Nós fazemos o que queremos. Por isso muita gente fala, é difícil entender que não é que é difícil, não. Nunca foi. Nunca foi. Nunca. Nós que não aceitávamos. Tô sério, não tô? Tô sério, hein? Sabe por que eu tô sério? Eu vou pedir uma coisa, senhores. Esse vídeo de hoje, eu gostaria que os senhores passassem para todo mundo. Os senhores estão entendendo? Eu me comprometi com o Meixo Sama, com o Kyosho Sama, a não esconder a verdade do que foi feito na igreja. Passem para todo mundo. Distribuem. Quem não quiser saber a verdade, tá bom. Quem quiser continuar sendo iludido e iludindo os outros, também tá bom. Podem fazer isso?
Vamos fazer? Então tá bom. Muito obrigado pelo apoio dos senhores, pela paciência que os senhores têm comigo. Pois não? A gente vai publicar em escrito também. Já saiu o escrito da saudação do mês passado. Tudo que se fala aqui, tudo que eu falo, não sai para os senhores sem a aprovação de Kyosho Sama, do Masaaki Sama. Eu não faço nada sem autorização deles. Eu não posso fazer nada. Eu não falo nada. E se eu falo uma coisa que esteja errada, eles me corrigem rapidamente. Não sai nada da minha boca que não seja visto por eles. Eu não posso mentir aos senhores. Essa é minha salvação. Desrespeitar Kyosho Sama foi o maior pecado que eu fiz na vida. Tô duro hoje, hein? Eu, quando vejo os senhores, me dá uma força. Que enquanto os senhores estiverem no Brasil, a obra de missão vai avançar. Que o Sama tem com quem contar. Os senhores estão entendendo? Os senhores me dão força. Me energizam. Sinto grato a Deus, a Meishu Sama, pelos senhores que se sacrificaram, que foram julgados e criticados e expulsos de suas igrejas também. Foi isso. Ouvi dizer que quando o Kyosama quando o Kyosama veio em 2019, eles falaram que quem fosse ver Kyosama ia ser expulso da igreja. Ouvi isso dizer isso hoje. Bom. Olhem! Que quem foi encontrar com o Kyosama em 2019, os ministros falaram, vocês vão ser expulsos e por lá não vem mais para cá. Eu vi isso hoje, porque eu estava nos Estados Unidos na época. Por isso, essa vinda do Masaaki Sama é uma grande oportunidade de encontrarmos com ele e pedirmos perdão. Os senhores estão entendendo? E renovar nosso desejo de servir a Meishu Sama 100% através de Kyosama. Bem, na publicação, né, essa semana eu também estava estudando, né? Quanto tempo tem que eu estou falando? Já tem 40 minutos já? Os senhores estão cansados, não é isso? Estão cansados? Sejam sinceros, viu? Se estiverem cansados, estou cansado, o senhor está falando muito. Me falem. Me falem. Não quero depois ficar ouvindo dizendo. O presidente fala demais. Eu não vou mais ao culto porque o presidente fala demais. Eu estou falando porque os senhores estão me permitindo. Os senhores pensam que Deus não está vendo, não?
É. Eu brevemente vou falar uma coisa que me tocou muito essa semana também. Semana não, desde que eu comecei a viajar e fazer as entronizações, tive a permissão de fazer entronizações em todas as igrejas fiz. Nós recebemos essa publicação Kyosho Sama e Masaaki Sama, recebendo a vontade de Meishu Sama, número 28. Nessa publicação, o título é assim: Membros da Igreja Mundial do Messias, todos os senhores já se tornaram Deus-homens. Isso. Publicado nas redes sociais. Quando eu li várias vezes, e me preparando para esse culto, eu li, reli essas sagradas palavras do Masaaki Sama. E eu não posso deixar de sentir quão valiosa para minha alma essas palavras foram. Então eu não vou ler ela toda agora, não por causa do tempo. Nós ouvimos falar, não é isso? União entre Deus e o homem. Não é isso? Resumidamente, aquele Meishu Sama se uniu com Deus, se tornou um a Deus. Aí o Masaaki Sama fala assim: se tornar uno a Deus, quando Meishu Sama tomou consciência, Meishu Sama percebeu que se tornar uno com Deus, ele percebeu, ele entendeu que tudo o que Meishu Sama acreditava que pertencia ao ser humano, na verdade pertence a Deus. Eis o que é a verdadeira união entre Deus e o homem. Nós nascemos para nos tornarmos uno a Deus. Enquanto acharmos que isso é meu, aquilo é meu, essa é minha igreja, esse é meu solo sagrado, essa é coisa, isso é aquilo, esse é meu trabalho, essa é minha família. Enquanto achamos assim, estaremos indo na contramão do que Meishu Sama espera que façamos. Aí o Masaaki Sama fala uma coisa assim: até hoje, quando ouvimos que Meishu Sama concretizou a união entre Deus e o homem, pensávamos que ele havia se tornado um ser muito elevado. Não é isso? Eu pensava assim: poxa, Meishu Sama se tornou um a Deus. Quão elevado Meishu Sama é. O Masaaki Sama fala: mas na verdade foi o oposto. Meishu Sama se tornou mais humilde perante Deus. Ele se rebaixou muito perante Deus. O senhor está entendendo? A gente achava que Meishu Sama era, né? Se tornou uno perante Deus. Igual os reverendos. Sou reverendo da igreja. Sou presidente da igreja. Formei muitas pessoas. Fiz muita doação para a igreja. Meishu Sama era o contrário. Acreditar em Deus, respeitar Deus, é se tornar humilde. Tudo foi feito pelo Pai. A minha casa foi dada pelo Pai. Esse dinheiro que eu recebi foi dado pelo Pai. Essa minha saúde foi dada pelo Pai. Esse meu problema de saúde foi dado pelo Pai. Esse conflito, essa purificação foi dado pelo Pai.
Esse Kyushu Sama foi dado pelo Pai. O Masaaki Sama fala isso. Pensem. Perceber que não possuem nada é a atitude mais humilde que os senhores podem ter para com Deus. Que eu não tenho mais nada. Tudo pertence ao Pai. Tudo que eu tenho é para Deus. O meu tempo, eu trabalho para Deus. Eu sirvo para Deus. A minha família pertence a Deus. A minha casa pertence a Deus. O meu carro é para Deus. O meu tempo é para Deus. Não era assim que Jesus Cristo vivia? Não foi? O senhor acha que Meisama foi diferente? Aí o Masaaki Sama fala isso me tocou. Me tocou. Os senhores conseguirão se tornar Deus homens, o Messias, somente quando se rebaixarem muito perante Deus. Quando se tornarem muitos humildes perante Deus. Olhem, isso é o Masaaki Sama que está falando? Isso é o mais sagrado, palavra de Deus, palavra divina, do Pai, de Jesus, de Meishu Sama, imbuído, manifestado através do Masaaki Sama. Por isso que a ideia que nós tínhamos, não é isso? Era completamente diferente, não é assim? Podem ver pelos ministros da igreja. Não estou julgando ninguém. Podem ver por mim. Eu era presunçoso e arrogante. Ainda sou, viu? Isso não é porque o Sama seria mais. Comparados a Meishu Sama, a Kyushu Sama, o Masaaki Sama, como somos arrogantes. Sabe por quê? Estamos apegados à nossa parte física, à nossa vida física. Essas sagradas palavras que se encontram disponíveis a todos os senhores, elas ressoaram profundamente em minha alma. Me tocaram. E me mostram uma coisa. Se não fosse por essa purificação por Kyushu Sama, olha o caminho inverso que eu estava fazendo na minha vida, mesmo se auto-intitulando religioso e espiritualista. Por isso é que eu falo aos senhores, o maior presente de Meishu Sama para a humanidade, para nós, seus seguidores, foi deixar Kyushu Sama. Deu para entender? Isso é que eu sinto. Para terminar, recentemente nós recebemos a maravilhosa notícia sobre a permissão e graça que o Senhor Deus, o nosso Pai no céu, o Pai Celestial, nos concedeu de recebermos aqui no Brasil, no dia 15 de novembro, Kyushu Sama, através do Masaaki Sama. Peraí, mas é o Masaaki Sama que está vindo ou é Kyushu? É Kyushu Sama que está vindo na presença, na existência do Masaaki Sama. Peraí. Mas é Kyushu Sama que está... Não. É Meishu Sama que está vindo na presença de Kyushu Sama através do Masaaki Sama. Não é mais ainda. É Jesus Cristo que está vindo através de Kyushu Sama na presença do Masaaki Sama.
Eu acredito nisso. Eu sinto isso. Eu não quero encontrar com uma Saksama para checar o que ele fala. Se ele fala bem português, se não fala bem português. Se fala coisa que me agrada ou não me agrada, eu quero encontrar com ele para me comprometer a redobrar meu esforço de servir nessa obra e jamais duvidar de que o Sama de compartilhar esse evangelho da salvação com todas as pessoas com coragem. Pedir a Ele que nos dê força. Que o Sama não está vindo para encontrar só com nós, membros da Igreja Mundial do Messias. Não. Claro que ele está muito feliz de encontrar, vai estar muito feliz. Mas ele vem para encontrar com todo o povo brasileiro, de todas as religiões. Eu acredito que esse é o desejo de Meixo Sama. Esse é meu sentimento. No Brasil, nesse Brasil que Deus nos deu, existe, olha, muita gente que ama Meixo Sama, hein? Que não está mais na Messiânica, que também não está aqui. Não tem? Tem. Tem muita gente nesse grandioso Brasil que tem muita gratidão a Meixo Sama. Infelizmente ficou decepcionado com seus representantes do Brasil. Ficaram tristes. Com as pessoas que lideravam a igreja de forma errônea, que não condizia com a vontade de Meixo Sama. Essa viagem no Masaki Sama representa o amor de Meixo Sama por todos nós, seus seguidores, por todos nossos irmãos das demais variadas organizações religiosas ligadas à Meixo Sama aqui no Brasil e no mundo. A expressão do amor de Deus pelo povo brasileiro. É mais uma viagem, não é mais uma viagem missionária não, viu? Não é. Não é. Não é. Essa viagem missionária vai mudar muita coisa. Vai mudar o Brasil. Todos nós precisamos receber Meixo Sama. Todos nós. Todos nós. Mas eu vou estar trabalhando, eu tenho coisa, é feriado. Mas eu tenho trabalho, eu estou viajando. Peraí. É Meixo Sama. É Meixo Sama. Se uma pessoa que eu amo muito vem à minha casa, eu não vou estar aqui aquele dia, viu? Tenho coisas para fazer. Eu acho que a gente nunca amou quando pensa assim. Por isso, como eu falei anteriormente, ainda há tempo, viu? Para os nossos irmãos e irmãs, reverendos, ministros e membros da Igreja Messiânica que amam verdadeiramente a Meixo Sama, de se arrependerem e pedirem perdão a Meixo Sama. Não precisa falar alto, não. Vem no encontro, sentadinho lá, Meixo Sama, me perdoe. Me perdoe.
Os senhores são religiosos. Os senhores também se sacrificaram. Acordem. Os membros lutaram, doaram tudo que tinham. Voltem para Meixo Sama. Não fiquem amarrados a uma estrutura física. Venham. 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 Não deixe esse ego, essa arrogância, essa prepotência fazer os senhores o tempo inteiro ficarem apavorados. O que vai acontecer próximo? O que vai acontecer com a minha vida quando eu morrer? A consciência do homem é divina, viu? É Meixo Sama quem está vindo ao Brasil. É a família de Meixo Sama quem está vindo ao Brasil. As pessoas que se dizem que amam Meixo Sama precisam se encontrar com o bisneto de Meixo Sama, se encontrar com Meixo Sama e receber o amor, a luz e a força de Meixo Sama, que se expressa através de Kyo Sama e do Masaiki Sama. Só quem se encontrar com ele vai saber quem é Meixo Sama verdadeiramente. Os senhores aqui encontraram com o Kyo Sama vivo? Não, né? Eu não. Nenhum de nós aqui, eu acredito. Querem encontrar com o Meixo Sama vivo? Encontre com o Masaiki Sama. Eu nunca encontrei com o Meixo Sama, porque nunca quis se encontrar com o Kyo Sama. Porque nunca quer se encontrar com o Masaiki Sama. Querem conhecer, querem sentir Meixo Sama? Venham se encontrar com o Masaiki Sama. Para terminar, eu falei isso e falo, não permitam nem vocês aqui da igreja, nem os membros da Messiânica, que as regras e as normas das instituições religiosas, nem os nossos irmãos cristãos e católicos, budistas e judeus, que essas regras que foram criadas pelos homens não permitam que a separação das igrejas, não permitam que o ego de seus líderes, que o ego de seus reverendos, que o ego de seus ministros impeçam os senhores de se encontrarem com o Meixo Sama. Só não estão entendendo? Não façam isso por ninguém. Não deixe o ministro de dizer para vocês quem vocês devem e não devem seguir. Não é assim que Meixo Sama ensinou. Todos os senhores serão muito bem recebidos. Todos, todos sem exceção. Todos vão ser amados e vão ser recebidos como se estivessem entrando no céu. Encontrando com Meixo Sama. Todos, sem exceção. Ninguém vai julgar, ninguém vai ficar questionando, pelo contrário, vão ser amados. Todos, 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 todos. Não façam cerimônia. Nem deixe de ninguém impedir os senhores de se encontrarem com Meixo Sama. O bisneto dele está chegando. Por favor, não virem as costas a Meixo Sama só porque o presidente da igreja, os reverendos da igreja, os ministros das igrejas estão falando para os senhores, se os senhores não forem lá, não venham mais aqui.
Não deixem, viu? Não deixem. Eu não sei o senhor, mas eu vou falar para todo mundo, eu vou convidar todo mundo que venha. Um por um, como eu estou falando aqui. Grande parte que eu falei hoje é para os nossos irmãos. Eu já fiz 2 cultos num culto só. Por isso que minha palestra, por isso que minha saudação está longa. Olha que desculpa maravilhosa eu acabei de criar. Eu vou começar a usar essa. Pode ser? Ficou legal, não ficou? Poxa vida. Sabe, Meixo Sama não é propriedade, nem direito só nosso não, viu? Kyosho Sama não é nossa propriedade, nem só direito de nós não, membros dessa Sagrada Igreja Mundial do Messias. Kyosho Sama, ele pertence a todas as pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Meixo Sama. O senhor está entendendo? Kyosho Sama não é exclusividade dessa igreja. Kyosho Sama, olha, Kyosho Sama está vindo, Masaaki Sama está vindo. A mensagem de Kyosho Sama é o amor de Meixo Sama e Jesus tem que chegar a todas as pessoas. Então é isso que eu gostaria de transmitir. Gostaria de agradecer do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, a dedicação, o esforço, o apoio material, financeiro, o doar dos senhores, a determinação de vocês, membros dessa Sagrada Igreja, que energiza, que deu força que eu sou e que me faz me salvar. Gostaria de pedir aos senhores também que logo após a saudação do coral e a apresentação do coral, que assistamos a mais um vídeo do senhor Masaaki Sama intitulado Meixo Sama está vivo. Esse é o vídeo número 6. Então, para terminar, oro ao Senhor Deus, ao Pai dos céus, em nome do Messias, que é Una Meixo Sama, que os conforte, os dê força, os dê amor, todos os seus familiares, para que a gente nunca desista, nunca pare, por mais que possa ser difícil, com apóstolos e discípulos de Meixo Sama, levarmos essa obra de salvação a todos os nossos irmãos no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe. Muito obrigado.